Meu nome é Madison Harper e tenho 35 anos. O que você faria se descobrisse que sua própria irmã invadiu sua casa? Aquela que você herdou legalmente. E quando confrontada na frente de testemunhas, ela riu e te desafiou a chamar a polícia. Não se trata apenas de direitos de propriedade. Trata-se do momento em que finalmente aprendi que laços de sangue não dão a ninguém o direito de roubar de você. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é impor limites, com todo o rigor da lei. Antes de compartilhar como 3 meses de gravações de segurança e a documentação adequada me salvaram da traição da minha família, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se você realmente gosta de histórias sobre se defender de parentes folgados. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe um comentário abaixo. Isso realmente me ajuda a me conectar com todos vocês que estão passando por situações semelhantes. Agora, deixe-me contar sobre o dia em que cheguei à propriedade que herdei com meu administrador de imóveis, e descobri que minha irmã a havia transformado em seu parque de diversões particular. Crescer na casa dos Harper significava entender uma regra fundamental. Madison dá, Jéssica recebe. As coisas funcionavam assim. Eu era a irmã mais velha responsável, que tirava notas máximas. Trabalhava em empregos de meio período desde os 16 anos e nunca pedia nada mais. Jéssica era o bebê que precisava de mais apoio e não era tão naturalmente capaz quanto eu. Pelo menos era isso que nossos pais sempre diziam. Aos 22 anos, eu já tinha saído de casa com minhas economias. Jéssica, aos 19 anos, ainda morava com os pais e havia abandonado a faculdade pela 3ª vez. Quando ela engravidou aos 23 anos, nossos pais reformaram o porão da casa para ela. Quando ela teve seu segundo filho, eles lhe compraram um carro. Quando o casamento dela desmoronou após o nascimento do terceiro filho, eles pagaram o advogado dela. Enquanto isso, eu trabalhava 60 horas por semana como engenheiro de software, pagava meus empréstimos estudantis e visitava a vovó Eleanor todos os domingos. A única pessoa da família que nunca me pediu para fazer mais sacrifícios por Jéssica. A vovó preparava chá em sua aconchegante casa de 3 quartos em Riverside Heights, e nós conversávamos sobre tudo, menos sobre dramas familiares. Você me lembra de mim mesma, ela dizia, dando um tapinha na minha mão. Independente e confiável. Isso é raro hoje em dia. Há 6 meses, a vovó faleceu tranquilamente enquanto dormia. Durante a leitura do testamento, a sala ficou em silêncio quando a advogada anunciou que ela havia deixado sua propriedade em Riverside Heights, exclusivamente para mim. O rosto de Jéssica ficou vermelho em 3 tons diferentes. Isso não é justo, ela explodiu. Eu tenho 3 filhos. Madison nem sequer tem família. A mãe começou imediatamente dizendo: Madison, você precisa levar em consideração a situação da sua irmã. Mas a vontade era inabalável. A avó tinha sido específica. A casa era só minha. Pensei que isso seria o fim. Eu estava errado. A casa em Riverside Heights não era apenas uma propriedade. Era minha tábua de salvação financeira. Com uma dívida de $45.000 em empréstimos estudantis e o aluguel em São Francisco consumindo metade do meu salário. A casa da minha avó representava liberdade. O bairro era perfeito para famílias, as escolas excelentes, e imóveis semelhantes eram alugados por $1.500. Mensais. Passei semanas após o funeral lidando com a papelada, transferindo serviços públicos e planejando reformas. A casa precisava de reformas, eletrodomésticos novos, pintura nova, acessórios modernos, mas nada estrutural. Reservei $8.000 para melhorias, sabendo que recuperaria o valor em até 4 meses com a renda do aluguel. Meu pai me ligou 2 semanas depois da leitura do testamento. Sua mãe está chateada, ele começou. A Jéssica está passando por dificuldades. Madison. 3 filhos, sem pensão alimentícia, morando no nosso porão. Você tem esse emprego chique na área de tecnologia. Não pode dividir. Pai, eu preciso dessa renda do aluguel. Não estou nadando em dinheiro. Família ajuda família, ele interrompeu. Não seja egoísta. Depois disso, parei de mencionar a casa. Quando minha mãe ligou perguntando sobre meus planos para a casa da vovó, eu fui vago. Quando Jéssica mandou uma mensagem exigindo que conversássemos sobre distribuição justa, eu não respondi. Eu havia aprendido há muito tempo que, na família Harper, discussão significava que Madison cedia. Passaram-se 3 meses. Contratei Derek Smith da Riverside Property Management, um profissional consumado e altamente recomendado. Agendamos uma visita para o dia 15 de outubro, às 14 horas, para avaliar o imóvel e anunciá-lo para aluguel. Eu propositalmente não contei à minha família sobre a consulta. Sem chantagem emocional, sem manipulação, sem emboscadas emocionais de última hora. Apenas uma simples transação comercial. Na noite anterior, conferi novamente meus documentos: escritura, seguro, comprovantes de impostos.
Tudo organizado cuidadosamente em minha pasta. Amanhã seria simples. Encontrar Derek, visitar a casa, assinar o contrato de gestão e começar as reformas. Pelo menos esse era o plano. Minha situação financeira era simples. Um salário de $120.000 parecia impressionante. Até você levar em conta o custo de vida em São Francisco. Depois de pagar impostos, aluguel e as parcelas mínimas do empréstimo, eu tinha talvez $500 por mês para tudo o resto. Comida, transporte, emergências. Um único conserto de carro pode consumir 3 meses de economias. Aluguel em Riverside Heights mudaria tudo. Mesmo depois de descontar a taxa de 8% do Derek e os impostos sobre a propriedade, eu receberia cerca de $2.000 por mês. Isso significava dobrar os pagamentos do empréstimo, criar uma reserva de emergência e talvez até tirar férias pela primeira vez em 5 anos. Derek havia enviado por e-mail uma estratégia de aluguel abrangente. O bairro está em alta agora, ele escreveu. Famílias jovens, boas escolas, baixa criminalidade. Com pequenas reformas, estamos prevendo vários candidatos qualificados em uma semana. Eu já havia entrado em contato com empreiteiros, eletrodomésticos novos para a cozinha US Cifrão 2.500, pintura de interior e US Cifrão 3.000, reforma do banheiro US Cifrão 2.500. Cada dólar investido aumentaria o valor do aluguel e atrairia inquilinos de qualidade. A melhor parte. Autonomia total. Não havia reuniões familiares onde o pai dava sermões sobre compartilhar bênçãos. Nenhuma mãe chorando pelas dificuldades de Jéssica. Jéssica não publica mais mensagens passivo-agressivas no Facebook sobre familiares que esqueceram de onde vieram. Eu até abri uma conta corrente empresarial separada para renda de aluguel, mantendo tudo organizado e profissional. A IRS consideraria isso um negócio de aluguel legítimo. Minha família não veria nada. No dia 14 de outubro, na noite anterior ao encontro com Derek, eu estava sentada no meu apartamento estúdio, revisando tudo pela última vez. Escritura e meu nome apenas verificar. Apólice de seguro atualizada verificar. Chaves reservas verificar. Aplicativo de segurança no meu celular mostrando todas as câmeras operacionais verificar se o último item se revelaria mais importante do que eu poderia ter imaginado. Meu celular vibrou com uma mensagem do Derek. Confirmaremos amanhã, às 14 horas, na propriedade em Riverside Heights. Aguardamos ansiosamente o início do seu contrato de aluguel. Confirmado. Te vejo lá, respondi, fechando meu laptop com satisfação. Amanhã começaria minha independência financeira. Dia 15 de outubro chegou com céu limpo e claro. Saí de São Francisco ao meio-dia, reservando bastante tempo para a viagem de 1 hora. Derek mandou uma mensagem dizendo que chegaria cedo para comparar preços de imóveis para alugar. Ao entrar na rua Maple às 13h50, notei imediatamente que algo estava errado. Uma Honda Odyssey prateada estava estacionada na minha garagem, a minivan da Jéssica, com um adesivo de para-choque Mamãe Abençoada e adesivos de família com bonequinhos palito. Senti um frio na barriga. O que ela estava fazendo ali? O BMW de Derek estava estacionado junto ao meio-fio. Ele estava parado na calçada, iPad na mão, com uma expressão de confusão profissional. Ao estacionar, mais detalhes me chamaram a atenção. Brinquedos espalhados pelo gramado da frente, uma bicicleta rosa encostada na varanda, cortinas novas nas janelas. Definitivamente não são aquelas de renda da vovó que eu tinha visto 3 meses atrás. Madison. Derek se aproximou quando eu saí do carro. Bati na porta, mas a mulher que estava lá dentro disse: "Ela mora aqui." Ela afirma ser sua irmã. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava minha pasta de documentos. Ela não mora aqui. Esta propriedade é minha. Ao subir a entrada de carros, notei mais mudanças. Um capacho com a inscrição Lar Doce Lar, decorações de Halloween, uma câmera de segurança fixa que eu definitivamente não havia instalado. Jardim da frente, que antes era orgulho da avó, agora está repleto de brinquedos de areia das crianças. Pela janela da frente, vi movimento. Várias figuras dentro da minha casa. A porta tinha uma fechadura nova que eu não reconheci. "Devemos chamar a polícia?" perguntou Derek em voz baixa, mantendo a compostura profissional. "Deixe-me resolver isso primeiro", eu disse, embora minha voz tremesse. Toquei a campainha da minha própria casa, com Derek ao meu lado, testemunhando tudo. Passos se aproximaram. A fechadura girou. A porta se abriu. Lá estava Jéssica, de pijama, às 14 horas, com o filho caçula no colo, sorrindo como se estivesse me esperando. "Ah, oi, Madison", disse Jéssica casualmente, como se encontrá-la na minha casa fosse perfeitamente normal. "Crianças, a tia Madison está aqui." O sofá seccional velho da Jéssica substituindo o sofá antigo da vovó. Desenhos a giz de cera colados nas paredes que eu planejava repintar. O cheiro de algo queimando na cozinha. "O que você está fazendo na minha casa?" Minha avó saiu embargada. Jéssica ajeitou o bebê mais para cima no quadril. "Agora moramos aqui. Já faz meses", disse ela com naturalidade, como quem comenta o tempo. Derek pigarreou ao meu lado, com o iPad gravando tudo. 2 vizinhos, a senhora Shen, da casa ao lado, e o senhor Rodrigues, da casa em frente,
saíram para suas varandas, atraídos pela comoção. Você mora aqui? Empurrei Jéssica para dentro da casa, segurando minha pasta profissional como um escudo. A sala de jantar havia sido transformada em sala de jogos. A cozinha era um desastre. Louça empilhada até o teto, comida respingada no painel de azulejos vintage da vovó, portas dos armários escancaradas. Mamãe, quem é aquele? Perguntou a filha do meio de Jéssica, talvez com 6 anos, espiando por trás do sofá. Essa é a tia Madison, querida, aquela que nunca vem nos visitar. A voz de Jéssica transbordava uma doçura falsa. Virei-me para encará-la. Isto é invasão de propriedade. Esta é a minha propriedade. Jéssica chegou a rir, uma risada genuína, de pura diversão. Invader? Mamãe e papai me deram as chaves. Disseram que você não se importaria, já que você nunca usa mesmo. Eles o quê? Derek entrou e documentou a cena profissionalmente com fotos. Mais vizinhos se reuniram do lado de fora. Seus murmúrios ecoavam pela porta aberta. Você tem seu apartamento chique, continuou Jéssica, balançando o bebê. Nós precisávamos deste lugar. Qual é o problema? Qual o problema? Ela tinha roubado minha casa, e estava sorrindo por isso. Saia daqui, eu disse, com a voz trêmula de raiva. Saia da minha casa agora mesmo. O sorriso de Jéssica se alargou. Ou o quê? Vai ligar para a mamãe e o papai? Ela passou por mim e foi até o sofá, acomodando-se como se fosse dona do lugar. Vá em frente. Eles sabem que estamos aqui. Jéssica, isto é ilegal. Mamãe dizia que propriedade da família é propriedade da família. Ela ligou a TV da minha avó, e começou a mudar de canal. Além disso, a posse representa 90% da lei, certo? Derek deu um passo à frente. Senhora, sou Derek Smith, da Riverside Property Management. A senhora Harper me contratou para preparar este imóvel para o cacau. A senhora precisa desocupá-lo imediatamente. Jéssica olhou para ele de cima a baixo com desdém. Isso não lhe diz respeito. A essa altura, 5 vizinhos já estavam reunidos na calçada. A senhora Shen estava com o celular na mão, claramente gravando. O senhor Rodrigues balançava a cabeça negativamente. O ar outonal carregava seus sussurros. Essa não é a neta de Eleanor? Qual deles é o dono? Que confusão! Jéssica, tentei manter a calma. Você está invadindo propriedade privada. Eu tenho a escritura. Esta casa é legalmente minha e somente minha. E eu tenho 3 filhos que precisam de um teto. Ela gesticulou ao redor da sala de estar destruída. Você quer jogar seus sobrinhos na rua? Que imagem isso vai passar? A filha mais velha, talvez com 8 anos, apareceu no corredor. Mãe, estamos em apuros? Não, querida. A tia Madison só está sendo dramática. Jéssica se levantou, ficando de frente para mim com os braços cruzados. Olha, se você realmente tem um problema com famílias ajudando outras famílias, então chame a polícia. Eu te desafio. Os vizinhos ficaram boquiabertos. Derek olhou para mim com expectativa. O sorriso irônico de Jéssica dizia tudo. Ela não achava que eu faria isso. A família Harper não expunha seus problemas pessoais em público. Madison sempre recuava. Vá em frente, provocou ela. Ligue para ele se tiver coragem. Peguei meu celular, com as mãos tremendo. Mas em vez de ligar para o 911, disquei primeiro. Ele precisava saber o que sua permissão havia causado. O telefone tocou 2 vezes antes de sua voz rouca atender. Madison, o que houve? Estou na casa da vovó com a minha administradora de imóveis. A Jéssica está morando aqui. Ela disse que você deu permissão. Uma pausa. Bem, ela precisava de um lugar. Pai, esta casa é minha. Legalmente minha. Você não tinha esse direito. É propriedade da família. Madison, não seja egoísta. Seu tom tornou-se repreensivo. Sua irmã tem 3 filhos no nosso porão. Agora você tem 2 casas. Tem uma casa e um imóvel para alugar que preciso para gerar renda. Derek estava documentando tudo, digitando anotações rapidamente. Os vizinhos permaneceram aglomerados do lado de fora, e sua presença aumentou a pressão. Jéssica estava sentada no sofá, com um ar de superioridade, pintando as unhas como se aquilo fosse um entretenimento. A voz da minha mãe surgiu de repente. Meu pai tinha colocado no viva voz. Madison, querida, isso é só temporário, até a Jéssica se recuperar. Há quanto tempo ela está lá? Outra pausa, cerca de 3 meses. 3 meses. Eles sabiam disso há 3 meses e não disseram nada. Todos os jantares de domingo, todas as ligações telefônicas, eles mentiram por omissão. Você sabia que eu planejava alugá-lo. Os planos mudam,
disse meu pai com firmeza. A família vem em primeiro lugar. Jéssica precisa disso mais do que você precisa da renda do aluguel. Essa não é uma decisão que cabe a você tomar, gritou Jéssica, em voz alta o suficiente para ser ouvida ao telefone. Conte a eles como você está tentando nos despejar, Madison. Diga que você trouxe um estranho para expulsar nossa família. Mamãe deu um suspiro de espanto. Madison Harper, você não fez isso. Contratei um administrador de imóveis para minha propriedade legal. Nem pense em fazer nada precipitado, avisou meu pai. Vamos conversar sobre isso no jantar de domingo. Não há nada a discutir. Ela está invadindo propriedade privada. Ela é da família, gritou o pai, e desligou o telefone. Silêncio era ensurdecedor. Virei-me para encarar Jéssica, que agora estava de pé, com os braços cruzados em sinal de triunfo. A sala de estar parecia uma arena. Derek, a testemunha profissional, e a porta aberta revelando nossa crescente plateia de vizinhos. Você precisa ir embora agora. Minha voz estava firme, apesar das minhas mãos trêmulas. Mia Brigg. Jéssica deu um passo à frente, sua voz ecoando para fora. Sério, Madison, me faça sair de casa. Esta não é a sua casa. É a minha. Prove isso. Ela fez um gesto dramático. Espere aí, você não pode, porque mamãe e papai disseram que eu posso morar aqui, e você não vai contrariá-los. Você nunca faz isso. A senhora Shen aproximou-se da porta. O senhor Rodrigues estava gravando abertamente naquele momento. Mais 2 vizinhos se juntaram à reunião na calçada. O tom de voz elevado de Jéssica transformou aquilo em teatro de rua. Derek interveio de forma profissional. A senhora Harper é a proprietária legal. Eu vi a escritura. Você está invadindo propriedade privada. E você não é da família, retrucou Jéssica. A filha mais nova começou a chorar por causa do barulho. A criança do meio espiou por trás da esquina, com uma expressão assustada. Até o filho mais velho de Jéssica parou de jogar videogame para assistir. Jéssica, por favor. Tentei mais uma vez. Isso não é justo. Eu preciso dessa renda. Justo. Ela riu amargamente. Você ficou com a casa da vovó enquanto eu não tenho nada. Você tem seu emprego na área de tecnologia, enquanto eu sou mãe solteira. Quer falar de justiça? Isso não é culpa minha. Mamãe, choramingou a criança do meio. Jéssica se enterneceu por um segundo, depois endureceu novamente. Sabe de uma coisa? Chame a polícia. Eu te desafio. Ela pegou o celular e começou a acenar com ele. Ligue para eles agora mesmo. Diga que você quer expulsar sua irmã e seus 3 filhos de casa. Vamos ver como isso repercute. Os vizinhos estavam cochichando. Derek manteve sua postura profissional, mas parecia preocupado. O sorriso de Jéssica indicava que ela havia vencido. Ela não sabia da existência das câmeras de segurança. Você não vai fazer isso, continuou Jéssica, em voz alta o suficiente para que toda a rua pudesse ouvir. Ligue para eles, provocou ela, aproximando-se. Chame a polícia para sua própria irmã, para seus sobrinhos. Mostre a todos que tipo de pessoa você realmente é. Seu filho mais velho entrou na sala. Os 3 filhos estavam assistindo ao confronto. A senhora Shen balançou a cabeça em sinal de desaprovação. O senhor Rodrigues estava acompanhado de sua esposa. Pelo menos 8 vizinhos estavam testemunhando essa humilhação. Derek falou em voz baixa. Madison, você está dentro dos seus direitos legais. Posso testemunhar o que presenciei. Não se meta nisso, Jéssica disse a ele rispidamente, e então se virou para mim. Foi por isso que a vovó te deixou a casa, sabia? Não porque você seja responsável, mas porque você está sozinho. Ela teve pena de você. Aquilo era mentira. Eu sabia que era mentira, mas mesmo assim doeu, sem marido, sem filhos, apenas seu emprego patético e apartamento vazio. Ela estava em uma ótima fase, e vocês querem tirar o único lar que meus bebês conheceram em meses? Esta não é a casa deles, gritei finalmente. É minha. Então faça alguma coisa a respeito. Jéssica abriu os braços. Chamem a polícia. Mandem-nos prender. Mostrem a todos a verdadeira Madison. Meu celular estava na minha mão. 3 dígitos. Era só isso que bastaria. O sorriso irônico de Jéssica se alargou. Você não vai. Você nunca enfrenta ninguém. Meu dedo pairou sobre o 9. Algo na absoluta confiança de Jéssica despertou uma lembrança. Há 3 meses, logo depois de herdar a casa, instalei um sistema de segurança. A avó sempre teve medo de arrombamentos. E eu queria proteger a propriedade enquanto ela estivesse vazia. 4 câmeras com detecção de movimento e armazenamento em nuvem por 6 meses. O aplicativo ainda estava no meu celular. Derek, eu disse baixinho, embora Jéssica pudesse ouvir claramente. Preciso verificar uma coisa.
Abri o aplicativo de segurança, com os dedos tremendo levemente. Jéssica observava com os olhos semicerrados. O que você está fazendo? O aplicativo carregou. Todas as 4 câmeras estavam online. Espera. Não. A câmera da porta da frente indicava estar desconectada, mas as câmeras das portas laterais, dos fundos e da garagem estavam funcionando. 3 meses de filmagens gravadas ficaram armazenadas na nuvem. Rolei a tela até a linha do tempo. 15 de outubro. Hoje, 1º de outubro. 15 de setembro, agosto, 15 de julho ali. Há 3 meses. Quase exatamente neste dia. Meu coração disparou quando cliquei em 16 de julho, 2h47 da manhã. A câmera da porta lateral capturou tudo com nitidez de visão noturna. Uma figura com um pé de cabra, a porta sendo arrombada, várias pessoas carregando caixas para dentro. O que é isso? A voz de Jéssica havia perdido parte da sua confiança. Não respondi. Continuei vendo mais vídeos. 17 de julho. Um caminhão de mudanças na entrada da garagem. 18 de julho. A minivan de Jéssica chega com as crianças. 20 de julho. Alguém que se parecia muito com o pai carregando uma televisão dentro de casa. Madison, disse Derek, olhando para a tela. São imagens de segurança? Confirmei em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, do meu sistema de segurança, mostrando a data e a hora exatas em que minha casa foi arrombada. O rosto de Jéssica empalideceu. Você tinha câmeras? Ainda acho. 3 meses de provas. Olhei para ela. Quer continuar me desafiando a chamar a polícia? Segurei o telefone de forma que Derek pudesse ver claramente, garantindo que minhas ações fossem visíveis para os vizinhos que ainda observavam da porta. As imagens de 16 de julho foram condenatórias, cristalinas, apesar da visão noturna. Essa é a Jéssica, confirmou Derek, com ar profissional, usando o que parece ser um pé de cabra na porta lateral. Passei para o próximo vídeo. Aqui está o dia 17 de julho, às 10 horas da manhã. A tela mostrava o SUV dos meus pais na entrada da garagem. Papai e mamãe claramente visíveis carregando caixas dentro do carro. Em uma das fotos, a mãe até aparece rindo. Pai indicando onde os móveis devem ser colocados. Eles sabiam, eu disse, com a voz ecoando do lado de fora. Meus pais sabiam que isso era invasão de domicílio. Jéssica tentou pegar meu celular. Não é o que parece. Eu o afastei, continuando a rolar a tela. 20 de julho. Os filhos de Jéssica brincando no quintal. 25 de julho. Entrega de móveis. 1º de agosto. Fiz uma pausa. Essa é interessante. Você vai dar uma festa com pelo menos 15 pessoas na minha casa? Os vizinhos murmuravam cada vez mais alto. A senhora Shen entrou completamente na porta, deixando de fingir que não estava observando. O senhor Rodrigues exclamou. Isso é definitivamente entrada ilegal. E veja só, continuei, encontrando um vídeo nítido de 15 de agosto. Aqui está Jéssica dizendo a um entregador que ela é a dona deste lugar. Isso é fraude. Derek estava documentando tudo em seu tablet. Madison, estas são provas contundentes de invasão de propriedade, arrombamento e possível fraude. Você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente. A arrogância de Jéssica evaporou completamente. Madison, espere. 3 meses, eu disse, olhando-a nos olhos. 3 meses de provas. Cada dia, cada mentira, cada vez que você afirmava que esta era sua casa. A filha mais nova começou a chorar de novo. Dessa vez, Jéssica não parecia nada presunçosa. Então, eu disse, abrindo o teclado de discagem do telefone. Ainda quer que eu chame a polícia? Disquei 911. O telefone tocou uma vez antes de um atendente responder. 911, qual é a sua emergência? Preciso denunciar um arrombamento e ocupação ilegal em minha propriedade. Minha voz era firme e profissional. Sou proprietário e tenho provas em vídeo de arrombamento e 3 meses de invasão de propriedade. Jéssica se atirou para pegar meu telefone. Madison, não faça isso. Derek se colocou entre nós, seu corpo grande bloqueando a visão dela. Senhora, por favor, não interfira em uma chamada de emergência. Qual é o endereço? Perguntou o atendente. Rua Maple, 1847, Riverside Heights. Enquanto falava, fiz contato visual com Jéssica. Minha irmã invadiu a propriedade que herdei há 3 meses e está morando aqui ilegalmente. Tenho imagens de segurança da invasão. Você está atualmente na propriedade? Alguém está em perigo? Estou aqui com a minha administradora de imóveis e a invasora. Ela se recusa a sair. Há também 3 crianças presentes. O rosto de Jéssica se desfez em lágrimas. Madison, por favor, pense nas crianças. Os vizinhos agora estavam totalmente envolvidos. A senhora Shen estava com o celular na mão, gravando. Mais 2 famílias se juntaram ao público na calçada. Essa foi a maior demonstração de drama que a Rua Maple presenciou em anos. Enviaremos policiais imediatamente, disse o atendente.
Aguarde na linha. Eles estão enviando unidades, anunciei em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Você vai mesmo fazer isso? A voz de Jéssica falhou. Você está mandando prender a sua própria irmã. Você invadiu minha casa. Você está me roubando há 3 meses. Não é roubo. Mamãe e papai disseram: esta propriedade não pertence à minha mãe nem ao meu pai. Pertence a mim. Seu filho mais velho também começou a chorar. Mamãe, a polícia está vindo? Jéssica pegou o telefone e discou freneticamente. Mãe! Mãe! A Madison chamou a polícia. Ela está mandando prender a gente. Eu consegui ouvir o grito da minha mãe pelo telefone da Jéssica a 1,5 metros de distância. As sirenes já estavam se aproximando. Nossa. Dá para acreditar na audácia? Se você já lidou com familiares que se acham no direito de se apropriar dos seus bens, deixe um comentário abaixo. Eu li todos eles. E se você achou útil esta história sobre como estabelecer limites com parentes tóxicos, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem a encontrá-la. Agora, vamos ver o que acontece quando a polícia chegar. 2 viaturas policiais chegaram em poucos minutos. Os policiais Martinez Thompson saíram. A presença deles mudou imediatamente a atmosfera, transformando o drama familiar em uma questão legal. Os vizinhos reunidos recuaram respeitosamente, mas permaneceram observando. O policial Martinez, um policial veterano com entradas na testa, abordou-me primeiro. Você ligou por causa de um arrombamento? Sim, senhor policial. Meu nome é Madison Harper, proprietária legal deste imóvel. Mostrei-lhe minha identidade. Este é Derek Smith, meu administrador de imóveis. Viemos preparar a casa para alugar e encontramos minha irmã morando aqui ilegalmente. Jéssica avançou imediatamente. Senhor policial, isto é um assunto de família. Nossos pais disseram que podíamos ficar aqui. Senhora, por favor, dê um passo para trás, disse o policial Thompson com firmeza. Vamos conversar com todos. Mas eu sou irmã dela. Isso é apenas um mal-entendido. O policial Martinez olhou entre nós dois. Quem é o proprietário deste imóvel? Sim, respondi, pegando minha pasta. Herdei da minha avó há 6 meses. Aqui estão a escritura, o testamento e os documentos de inventário. Derek acrescentou: posso confirmar que a senhorita Harper me contratou para administrar este imóvel para aluguel. Tínhamos uma reunião marcada para hoje. Isso é ridículo, protestou Jéssica. Somos família. Não se chama a polícia para a família. Senhora, disse o policial Martinez pacientemente, o parentesco não se sobrepõe à lei de propriedade. Se a senhora Harper é dona desta casa e não lhe deu permissão para morar aqui, os pais dela deram permissão. Os pais dela constam na escritura? Não, mas então eles não podem dar permissão. Ele se virou para mim. Você mencionou provas em vídeo. Os vizinhos se aproximaram ainda mais. Os filhos de Jéssica estavam chorando na porta. Ela olhou freneticamente entre os policiais e eu. Sua arrogância anterior havia desaparecido completamente. Sim, respondi, pegando meu celular. Tenho 3 meses de gravações de segurança, começando com o arrombamento em 16 de julho. As sobrancelhas do policial Martinez se ergueram. Amansar. Ela arrombou a porta com um pé de cabra às 2h47 da manhã. Entreguei meu telefone ao policial Martinez. As imagens do dia 16 de julho já estão na fila. O policial Thompson inclinou-se para observar. A nitidez da visão noturna não deixava margem para interpretação. Jéssica empunhando um pé de cabra, a moldura da porta estilhaçando, ela olhando diretamente para a câmera antes de perceber que ela estava ali. Isso é definitivamente arrombamento, murmurou o policial Thompson. Tem mais, eu disse, pegando o telefone de volta para continuar navegando. 17 de julho, meus pais estavam ajudando a trazer os móveis. Eles sabiam do arrombamento. 20 de julho, 1º de agosto, setembro, 3 meses de ocupação ilegal. Derek apresentou seu tablet. Documentei o estado atual da propriedade, oficiais. Alterações não autorizadas significativas e danos potenciais. O policial Martinez analisou os documentos que eu havia fornecido. Escritura, testamento e documentos de inventário. Senhora Harper, a senhora consta como a única proprietária. Não há outros nomes na escritura. Isso mesmo. Meus pais disseram que eu podia morar aqui, disse Jéssica, com a voz desesperada. Esta é a casa da mãe deles. Era, corrigiu o policial Martinez. De acordo com esses documentos, tornou-se propriedade da senhora Harper há 6 meses. Ele olhou para Jéssica. Sério? Você tinha um contrato de aluguel? Alguma autorização por escrito da senhora Harper? Não.
A senhora Harper alguma vez lhe deu chaves? Meus pais fizeram isso. Não foi isso que eu perguntei. O proprietário legal lhe deu permissão ou as chaves? Jéssica ficou em silêncio. Os vizinhos estavam gravando tudo. Os filhos dela tinham se refugiado dentro de casa, assustados com a presença da polícia. Senhorita Harper, disse o policial Martinez, isto é claramente invasão de propriedade. O arrombamento em si já é um crime grave. A senhora tem motivos para apresentar queixa. A rua ficou em silêncio. Até mesmo o vento de outubro pareceu dar uma pausa. Jéssica olhou para mim, o rosto pálido, finalmente compreendendo a gravidade da sua situação. Derek acrescentou em voz baixa. Os danos estimados e a perda de aluguel ao longo de 3 meses ultrapassam os $10.000. Madison, Sarah Jessica. Você não faria isso. Um SUV familiar surgiu derrapando na esquina, fazendo a curva tão rápido que quase raspou no meio-fio. Meus pais haviam chegado. Meu pai mal estacionou o carro e já saltou para fora. A mãe está logo atrás dele. Que diabos está acontecendo? Trovejou meu pai, com o rosto vermelho de fúria. Ele me escolheu como alvo. Madison, você chamou a polícia para sua irmã. A multidão de vizinhos havia crescido para pelo menos 12 pessoas. Todos estavam com seus celulares em mãos. Isso estava sendo transmitido em tempo real nas redes sociais do bairro. Senhor Harper, disse o policial Martinez, dando um passo à frente. Por favor, acalme-se. Não me diga para me acalmar. Isso é um assunto de família. Mamãe já estava chorando. Madison, como você pôde fazer isso? Sua própria irmã, seus sobrinhos. Ela gesticulou dramaticamente em direção à casa. Vocês estão traumatizando crianças. Senhora, interrompeu o policial Thompson, sua filha invadiu uma propriedade que não lhe pertence. Isso é um assunto criminal, não familiar. Papai se virou bruscamente para ele. Nós demos permissão a ela. Esta é a casa da minha mãe. Senhor, de acordo com estes documentos, está a casa da senhora Madison Harper. Há 6 meses. Isso é só papel, gritou meu pai. Isto é propriedade da família. Derek deu um passo à frente. Na verdade, senhor, esse documento é uma escritura legal. O senhor não tem autoridade para autorizar ninguém a entrar na propriedade da senhora Harper. Quem diabos é você? A administradora de imóveis que a senhora Harper contratou. Estou testemunhando tudo para um possível processo civil. Mamãe agarrou meu braço. Madison, pare com isso agora mesmo. Você está envergonhando toda a nossa família. Eu me afastei. Jéssica invadiu minha casa. Vocês a ajudaram. E todos vocês estão sendo filmados fazendo isso. Os vizinhos ficaram boquiabertos. A senhora Chen exclamou. Eles invadiram todos. Madison. A voz do pai era estrondosa. Você não discute assuntos de família em público. Você tornou isso público quando ajudou Jéssica a invadir minha casa. A rua estava eletrizante, carregada de tensão. 3 meses de mentiras estavam sendo desvendados diante de todos. Quer ver o que a família fez? Levantei meu celular em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Agente Martinez, posso lhe mostrar as imagens do dia 17 de julho? O policial assentiu com a cabeça. Virei a tela do celular na direção dele, mas a inclinei de forma que os vizinhos mais próximos também pudessem ver. O vídeo foi reproduzido. Plena luz do dia, o SUV dos meus pais na garagem. Papai carregando a televisão de Jéssica. Mãe com caixas de brinquedos. Os dois rindo. Somos nós que estamos ajudando nossa filha a se mudar, protestou o pai. Invadir uma casa que não lhe pertence, observou o policial Martinez. Após um arrombamento do qual você tinha conhecimento. Deslizei para outro vídeo. 3 de agosto. Aqui está minha mãe na minha câmera de segurança dizendo a um entregador que Jéssica mora aqui permanentemente. O áudio era claro. Sim, está a casa da minha filha agora. O rosto da mãe empalideceu. 10 de setembro. Continuei, encontrando outro vídeo. Meu pai tirando a placa da minha empresa de segurança do quintal. O vídeo mostrava ele arrancando a placa e jogando-a na van de Jéssica. Os vizinhos ficaram indignados. Eles planejaram isso, gritou alguém. E foi aqui que encontrei as imagens mais incriminatórias. 15 de setembro, 23 horas, vocês 3 na varanda. Aumentei o volume para que todos pudessem ouvir. A voz de Jéssica foi ouvida com clareza. Madison nunca vai descobrir. Ela nunca vem visitar mesmo. Resposta da mãe. Mesmo que ela faça isso, o que ela vai fazer? Brigar com a família? Risos do pai. Madison não tem coragem para isso. A rua ficou em completo silêncio. Até meus pais ficaram paralisados, suas próprias palavras pairando no ar como uma acusação. O policial Martinez olhou para meus pais. Você sabia que isso era ilegal. Você participou e acobertou um crime.
Derek estava documentando tudo. Os vizinhos estavam gravando. Não havia mais como negar. 3 meses, eu disse baixinho. Você conspirou contra mim por 3 meses. Encontrei o pior vídeo. 20 de setembro. Meus pais e Jéssica sentados na varanda da minha avó tomando café como se fossem donos do lugar. Toque, disse o policial Martinez. O áudio estava cristalino. Jéssica, não acredito que a vovó deixou tudo para Madison. Não é justo. Mãe, sua avó sempre tinha filhas favoritas. Madison isso, Madison aquilo. Pai, bem, Madison pode até ter o documento, mas o que importa é a posse. Quando ela se der conta disso, você já terá estabelecido residência. Jéssica, e se ela tentar nos despejar? Pai, ela não vai. A Madison nunca nos enfrentou na vida. Está muito preocupada em manter a paz. A gravação continuou. Mãe, além disso, se ela tentar alguma coisa, vamos fazer com que ela pareça vilã. Expulsar a família, os próprios sobrinhos, ela vai ceder. Os vizinhos ficaram absolutamente estupefatos. A senhora Shen balançou a cabeça em sinal de desgosto. O senhor Rodrigues disse em voz alta: isso é conspiração. Você planejou isso, eu disse, com a voz embargada. Você usou minha personalidade contra mim. Contou com a minha fraqueza para revidar. O policial Thompson estava fazendo anotações. Isto demonstra clara premeditação. Papai tentou mais uma vez. Isto é um negócio de família. Não. O policial Martinez o interrompeu. Isso é conspiração criminosa. Você auxiliou conscientemente em arrombamento, invasão de propriedade e fraude. Mamãe começou a soluçar ainda mais forte. Só queríamos ajudar a Jéssica. Ela precisava de um lar. Então você deveria ter me perguntado, respondi rispidamente. Ou ajudado ela a conseguir um lugar para morar, em vez de roubar o meu. Os filhos de Jéssica estavam visíveis na porta, observando seus avós serem expostos. Mais velho parecia confuso e assustado. Derek se pronunciou: senhores policiais, tendo em conta estas provas, a senhorita Harper tem motivos para apresentar acusações criminais e para tomar medidas cíveis contra todas as 3 partes. O peso daquela declaração pairava no ar. Minha família apostou tudo na minha fraqueza. Eles perderam. O policial Martinez se virou para encarar Jéssica formalmente. Senhora, com base nas provas apresentadas, a senhora está invadindo propriedade privada. O arrombamento ocorrido em 16 de julho constitui crime grave. Mas, meus filhos, a presença de menores não elimina a possibilidade de atividade criminosa, afirmou o policial Thompson. A senhora Harper, como proprietária legal do imóvel, tem o direito de exigir sua remoção imediata. A rua inteira prendeu a respiração. Pelo menos 15 vizinhos estavam testemunhando isso. Celulares estão gravando tudo. O policial Martinez prosseguiu. Você tem 2 opções. 1. A senhorita Harper pode apresentar queixa agora mesmo. Arrombamento, invasão de propriedade, fraude e conspiração. Você será preso imediatamente e o conselho tutelar será acionado para cuidar das crianças. Jéssica deu um suspiro de espanto. Não. Ou 2 opções. A senhorita Harper pode optar por lhe dar 24 horas para desocupar o local voluntariamente. Se você não tiver saído até amanhã a esta hora, será preso. 2 horas. Meu pai explodiu. Isso é impossível, senhor. O policial Martinez se virou para ele. Você tem sorte de não estar sendo preso por conspiração. Eu ficaria quieto se fosse você. Mamãe agarrou o braço do papai, puxando para trás. O policial Martinez olhou para mim. Senhorita Harper, o que a senhora gostaria de fazer? Diante das evidências, um processo criminal teria sucesso. Todos os olhares se voltaram para mim. Jéssica estava chorando agora, lágrimas verdadeiras, não fingidas. Os filhos dela estavam assustados. Meus pais pareciam derrotados. Os vizinhos esperaram. Derek estava pronto para apoiar qualquer decisão que eu tomasse. Por favor, sussurrou Jéssica. Madison, por favor. Meus bebês. Pensei em 3 meses de mentiras. 3 meses de aluguel não pago. 3 meses da minha família conspirando contra mim, rindo da minha fraqueza. 24 horas, eu disse firmemente. Mas quero que seja feito um boletim de ocorrência documentando tudo. O policial Martinez assentiu com a cabeça. Isso é generoso, dadas as circunstâncias. Senhora, disse-lhe a Jéssica, daqui a 24 horas, amanhã às 15 horas. Nem 1 minuto a mais. Jéssica caiu de joelhos na grama, uma atuação digna de um Oscar. Madison, por favor. Você não entende. Eu não tenho para onde ir. Seus filhos saíram correndo e a cercaram. A mais nova agarrou-se ao pescoço dela, enquanto as 2 mais velhas pareciam aterrorizadas. Era teatro manipulador, e todos sabiam disso, mas mesmo assim era eficaz.
Para onde vamos? Ela lamentou. Vamos ficar sem teto. É isso que você quer? Você pode voltar para o porão da mamãe e do papai, eu disse firmemente. Onde você estava antes de invadir minha casa? Isso não é justo. As crianças precisam de espaço. Elas precisam de um lar de verdade. A senhora Shen gritou da calçada. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de invadir. Jéssica se voltou contra o vizinho. Isso não lhe diz respeito. Você nos deixou preocupados, acrescentou o Sr. Rodrigues. Estávamos nos perguntando quem você era há meses. Agora sabemos, um ladrão. Madison. Jéssica mudou de tática e segurou minha mão. Lembra de quando éramos crianças? Lembra de como eu sempre te admirei? Por favor, só um mês. Um mês para encontrar um lugar. Você teve 3 meses para encontrar um lugar. Em vez disso, preferiu roubar o meu. O mercado de aluguel está impossível. Tudo é muito caro. Derek interveio profissionalmente. Atualmente, existem 47 imóveis disponíveis para aluguel no seu distrito escolar, com valores entre $1.200 e $1.800 por mês. O rosto de Jéssica ficou vermelho. Não tenho condições de pagar isso. Mas você achou que eu deveria me dar ao luxo de perder $2.500 por mês em renda de aluguel? A mãe deu um passo à frente. Madison, certamente você pode dar a ela uma semana. Não, respondi com firmeza. 24 horas é um prazo generoso. Eu poderia mandá-la prender agora mesmo. O filho mais velho de Jéssica, tentando ajudar a mãe, disse: Tia Madison, nós já decoramos nossos quartos. Meu coração se apertou, mas me mantive firme na minha casa sem permissão. Jéssica percebeu que sua manipulação não estava funcionando. Suas lágrimas se transformaram em raiva. Meti a mão na bolsa e peguei meu celular. Jéssica, vou facilitar as coisas para você. Abri meu aplicativo Vemo. Estou te enviando $500 para um caminhão da UAU e materiais de mudança. Isso é mais do que generoso. Os vizinhos murmuraram em aprovação. Até mesmo o policial Martinez pareceu surpreso com o gesto. Eu não quero seu dinheiro, disparou Jéssica, mas seu telefone vibrou com a notificação de pagamento. Você já levou 3 meses da minha renda de aluguel. Isso dá $7.500 que você me roubou, sem contar os danos à propriedade. Mantive a voz calma e profissional. Não vou apresentar queixa. Não vou pedir indenização. Estou lhe dando tempo para ir embora e dinheiro para isso. Essa é toda a minha generosidade. Papai avançou agressivamente. Você acha que é melhor do que nós agora? O policial Thompson passou entre nós. Senhor, dê um passo para trás. Madison. A mãe tentou novamente. A família perdoa. Família não rouba de família, retruquei. Família não invade a casa uns dos outros. Família não planeja durante meses para tirar vantagem uns dos outros. Derek acrescentou: a senhora Harper está sendo notavelmente leniente. A maioria das pessoas apresentaria queixa. Quero as chaves da casa, eu disse para Jéssica. Todas as cópias. Eu não tenho. As imagens de segurança de 5 de agosto mostram você fazendo cópias na loja de materiais de construção. Abri o vídeo. 4 sets. Jéssica ficou boquiaberta. Os vizinhos ficaram impressionados com a minha meticulosidade. O policial Martinez estendeu a mão. As chaves, senhora. Derrotada, Jéssica tirou as chaves do bolso. Mamãe e papai, a contragosto, acrescentaram os seus. Se algum de vocês entrar nesta propriedade novamente depois das 15 horas de amanhã, será preso por invasão de propriedade, alertou o policial Martinez. Senhorita Harper, sugiro que troque as fechaduras imediatamente. Já está combinado, confirmou Derek. O chaveiro estará aqui às 16 horas de amanhã. Os limites foram definidos. Finalmente. O rosto do meu pai ficou roxo de raiva. Para nós, você está morta, Madison. Entendo. Morta. Os vizinhos ficaram boquiabertos. Vários celulares foram usados para registrar seu ataque de fúria. Robert. A mãe agarrou o braço dele, mas ele se desvencilhou. Nenhuma das minhas filhas chama a polícia para denunciar membros da família. Ele apontou para mim, com o dedo tremendo. Sua avó teria vergonha de você. Na verdade, eu disse calmamente, a vovó me deixou esta casa justamente porque sabia que eu era a única responsável. Ela me disse isso. Isso é mentira. Abri outro vídeo no meu celular, este dos meus arquivos pessoais. Gravei nossa última conversa. Pai, quero ouvir o que a vovó realmente pensou. A voz da avó, fraca, mas clara. Madison, vou deixar a casa só para você.
Sua irmã é igualzinha ao seu pai. Só pensa em pegar e pegar. Você é a única que vem sem querer nada em troca. Papai cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa. Mamãe estava soluçando. Madison, nós somos seus pais. Como você pode nos humilhar assim? Vocês se humilharam. Vocês escolheram ajudar Jéssica a cometer um crime. Vocês escolheram me trair. Estávamos ajudando nossa filha. Eu também sou sua filha. As palavras jorraram de mim, mas eu nunca fui tão importante quanto a Jéssica, não é? Fez-se silêncio. Até os vizinhos pararam de murmurar. Derek aproximou-se de mim, demonstrando apoio. Policial Martinez observava atentamente, pronto para intervir se necessário. Se você quiser me excluir da sua vida, a escolha é sua, eu disse baixinho. Mas chega de ser o capacho da família. Chega de sacrificar meu futuro pelas más escolhas da Jéssica. Papai me deu as costas. Você não é mais bem-vindo em nossa casa. Tudo bem. Você também não é bem-vindo na minha casa. Mamãe olhou para nós dois, dividida, e depois seguiu papai até o carro deles. Isso não acabou, respondeu meu pai. Sim, respondi com firmeza. É isso mesmo. Estabelecer limites com a família nunca é fácil, especialmente quando os pais ficam contra você. Você já teve que escolher entre manter uma paz tóxica e proteger seus direitos. Adoraria ouvir sua história nos comentários abaixo. E se você se identificar com isso, por favor, clique no botão de inscrição. Isso ajuda outras pessoas que enfrentam situações semelhantes a encontrar esse conteúdo. Agora, vejamos o que aconteceu nas 24 horas seguintes. No dia seguinte, cheguei às 14h30 com Derek e um chaveiro, dando a Jéssica uma margem de meia hora. A casa parecia ter sido atingida por um tornado. Ela tinha ido embora de propósito. Móveis abandonados em locais aleatórios, lixo por toda parte, alimentos apodrecendo nas bancadas, o que parecia ser dano intencional às paredes. Derek documentou tudo com fotos. Isso provavelmente significa um prejuízo mínimo de $5.000. Jéssica saiu do quarto arrastando uma mala, com seus filhos logo atrás carregando mochilas. Sem caminhão de mudança. Apenas sua minivan, carregada de qualquer jeito. Onde está o caminhão da UAU? Perguntei. Não tinha dinheiro para isso, mentiu ela, embora meu Venmo mostrasse que ela havia aceitado o pagamento. Jéssica, você não pode sair dos móveis. Me processe, ela retrucou. Ah, espera aí, você não vai. Boazina de me, né? O policial Martinez chegou às 14h45, conforme prometido, garantindo a evacuação pacífica do local. Jéssica colocou as crianças na van. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento, apenas despeito. Enquanto ela colocava o filho mais novo na cadeirinha, notei algo que me deu ânsia de vômito. Um contrato de aluguel saindo da bolsa dela. Derek, olha isso. Usei o zoom da câmera do meu celular. Ele se inclinou para frente. Apartamentos Riverside Gardens. Foto de 3 meses atrás. Jéssica percebeu que estávamos olhando e rapidamente enfiou o jornal mais fundo na bolsa. Você morou em um apartamento durante todo esse tempo. Não consegui esconder meu choque. Ela não respondeu, apenas bateu a porta da van. Então por quê? Porque eu podia, disse ela finalmente pela janela. Porque a mamãe e o papai disseram que a casa deveria ser minha, porque você não a merecia. A verdade era pior que o roubo. Ela não precisava da minha casa. Ela só queria tirar isso de mim. O policial Martinez balançou a cabeça negativamente. Senhora, a senhora precisa sair agora. Jéssica foi embora sem olhar para trás, deixando-me com uma casa destruída e a verdade. Poucas horas depois da saída de Jéssica, meu telefone explodiu com notícias sobre dramas familiares. 23 parentes me excluíram do Facebook. 14 pessoas me enviaram mensagens desagradáveis me chamando de insensível, egoísta e cruel. A casa da tia Patrícia era pior. Sua avó se reviraria no túmulo sabendo que você jogou sua família na rua. Não respondi a nenhuma delas. Qual era o objetivo? Eles já haviam escolhido a narrativa. Mas nem todos se voltaram contra mim. Minha prima Sarah ligou naquela noite. Madison, eu vi os vídeos online. Que bom para você. Você fez isso? Todo mundo viu. A vizinhança inteira postou. E, honestamente, a maioria das pessoas está do seu lado, mesmo que não digam isso publicamente. Mamãe e papai não falam comigo. Eles estão envergonhados. Os vídeos mostram eles cometendo crimes. Metade da família fingia que não sabia, mas todos nós sabíamos que Jéssica morava lá. Eu fui excluído do grupo de bate-papo da família no dia de ação de graças. O tópico de planejamento de Natal me bloqueou. Meus próprios pais mudaram o contato de emergência de mim para Jéssica. Mas, surpreendentemente, estranhos na internet demonstraram apoio. A publicação no grupo do bairro no Facebook sobre o incidente recebeu mais de 500 comentários, a maioria me elogiando por ter me defendido. A senhora Shen havia
Escrito, aquela jovem demonstrou mais fibra do que a maioria das pessoas. Família não significa ser capacho. Derek ligou para dar novidades. Madison, 3 famílias já me perguntaram sobre o aluguel da casa quando ela estiver pronta. A notícia se espalhou de que você é uma proprietária que conhece seus direitos. Pelo menos tem um lado bom. Além disso, revisei as imagens de segurança. Você tem provas suficientes para um processo civil, caso mude de ideia. Não vou. Só quero seguir em frente. Mas seguir em frente significava aceitar uma dura verdade. Defender a mim mesma me custou toda a minha família imediata. O preço do respeito próprio era mais alto do que eu imaginava. Valeu a pena. Olhando para a casa da minha avó, finalmente minha novamente, eu soube a resposta. Sim. 3 semanas e $5.300 depois, a casa estava transformada. Derek me apresentou a excelentes empreiteiros que trabalharam rapidamente. A nova tinta cobriu os desenhos a giz de cera que Jéssica fazia com seus filhos. Os profissionais de limpeza eliminaram todos os vestígios da ocupação. A cozinha restaurada brilhava. A família Murphy adorou a visita virtual. Derek me disse enquanto fazíamos as inspeções finais. Ambos os pais são professores. Têm 2 filhos. Excellent references. Quando eles podem se mudar? 1º de novembro, se você estiver pronto. Assinei o contrato de arrendamento com alívio, aluguel mensal de US cifrão. 500 contrato de 1 ano, depósito de segurança já transferido. Os Murphys pareciam genuinamente entusiasmados com a casa, enviando-me um cartão de agradecimento antes mesmo de se mudarem. Sistema de segurança foi atualizado. Agora são 6 câmeras, todas transmitindo imagens para a nuvem, com alertas enviados diretamente para o meu celular e para o do Derek. Eu havia aprendido a lição sobre documentação, sabe? Disse Derek, analisando os números finais. Com essa renda do aluguel, você recuperará os custos de reparo em pouco mais de 2 meses. Depois disso, lucro puro para seus empréstimos, e sem dramas familiares. Isso não tem preço. O dia da mudança chegou ensolarado e perfeito. Os Murphys chegaram com o caminhão da UOL, e as crianças pulavam de alegria. A senhora Murphy apertou minha mão calorosamente. Soubemos do que aconteceu, disse ela em voz baixa. É preciso coragem para enfrentar a família. Cuidaremos muito bem da casa da sua avó. Observá-los carregando caixas para dentro, tratando a propriedade com respeito, vendo seus filhos limparem cuidadosamente os pés no tapete de boas-vindas. Era isso que eu queria. Inquilinos responsáveis, renda estável, limites profissionais. Meu telefone vibrou. Mensagem da mãe. Ouvi dizer que você alugou para estranhos em vez de ajudar a família. Apaguei a mensagem sem responder e ajudei os Murphys a carregarem uma estante. A casa da minha avó finalmente estava cumprindo seu propósito. Garantir meu futuro, exatamente como ela havia planejado. 6 meses depois, minha transformação financeira estava completa. A renda estável do aluguel me permitiu triplicar os pagamentos do meu empréstimo estudantil. A dívida de $45.000 foi reduzida para US cifrão 28.000. Minha reserva de emergência havia crescido de 0 para US cifrão 8.000. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava vivendo de salário em salário. Os Murphys eram inquilinos dos sonhos, chegando até a fazer melhorias no paisagismo por conta própria. Derek gerenciou tudo com perfeição. Não precisei visitar a propriedade nenhuma vez. Minha situação familiar permaneceu inalterada. Nenhum contato com meus pais ou com Jéssica. A família extensa havia se dividido em grupos. Equipe Madison, apoio discreto, mas com medo de se manifestar. A equipe Family Fast criticou abertamente as redes sociais. Então, na semana passada, apareceu uma notificação: Jessica Harper quer se conectar com outras pessoas no Instagram. Verifiquei o perfil, sobrenome diferente. Aparentemente, ela havia se casado novamente. Pedido partiu de Jéssica Martinez, da turma de 2024. Mensagem dela: Madison, preciso falar com você sobre a mamãe. Eu não respondi. 2 dias depois, outra tentativa através do LinkedIn. Em seguida, enviei um e-mail para o meu endereço de trabalho. Todos foram ignorados. Sarah ligou com informações. O novo marido de Jéssica não sabe do incidente na casa. Ela disse a ele que vocês estão separados porque você é difícil. Mamãe e papai ainda estão pagando as contas dela. Claro que sim. Mas eis a parte interessante. Jéssica está fazendo terapia agora, por ordem judicial devido a um incidente de furto em loja. Furto em loja? Sim. Foi pega levando mantimentos que podia pagar. Finalmente, a sensacao de privilegiou alcancou. Não senti nada. Não satisfação, não simpatia. Apenas um distanciamento pacífico. Minha terapeuta me ajudou a lidar com a culpa. Você não destruiu sua família, ela disse. Você revelou o que já estava quebrado. Ao ver o saldo do meu empréstimo diminuir, minhas economias aumentarem e minha vida se estabilizar, tudo porque finalmente me impus.
Soube que tinha feito escolha certa. A vovó ficaria orgulhosa. A maior lição que aprendi não foi sobre direito imobiliário ou câmeras de segurança. Tratava-se do preço a pagar pela manutenção de uma paz tóxica. Durante 35 anos, acreditei que ser uma boa filha significava sacrifício sem fim. Harmonia familiar importava mais do que a justiça. Esse amor significava aceitar o roubo com um sorriso. Eu estava errado. Amor verdadeiro inclui respeito. Verdadeira família respeita os limites. Verdadeiro apoio não exige que você se sacrifique para aquecer os outros. Minha terapeuta me apresentou a um conceito: abuso financeiro dentro das famílias. É quando os parentes usam manipulação emocional para roubar recursos, justificando-se com o argumento de que laços de sangue falam mais alto que laços de água. A citação completa. Ela me lembrou: é na verdade o sangue da aliança mais denso que a água do ventre. Significa que os laços escolhidos podem ser mais fortes do que os laços familiares. As imagens de segurança me ensinaram outra lição: documente tudo, não por paranoia, mas por sabedoria. As provas protegem você da manipulação psicológica, das narrativas distorcidas e das batalhas do tipo ele disse. Ela disse que você nunca vencerá. Aprendi que não é uma frase completa. Essa culpa não é uma emergência que eu precise resolver. Não é minha responsabilidade gerir a raiva de alguém em relação aos meus limites. Mais importante ainda, aprendi que perder familiares que só me valorizavam como um recurso não era realmente uma perda. Foi uma revelação. Os Murphys me enviaram fotos do primeiro churrasco que fizeram no quintal de casa. Vizinhos reunidos, crianças brincando, todos respeitando a propriedade. Essa era a energia que a casa da vovó merecia. Na semana passada, o saldo do meu empréstimo estudantil chegou ao US cifrão 25.000. Nesse ritmo, estarei livre de dívidas em 18 meses em vez de 15 anos. Esse é o poder de proteger seus bens, de escolher seu futuro em vez do conforto deles. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, por si mesmo e por eles, é recusar-se a alimentar seus piores impulsos. As fronteiras não são muros. São os portões que deixam entrar as pessoas certas. 8 meses após o incidente, chegou um e-mail inesperado, não de Jéssica ou do pai, mas da mãe. Assunto do e-mail: eu estava errado. A mensagem dela era longa, crua, diferente das suas habituais tentativas de manipulação emocional. Madison, estou fazendo terapia desde janeiro. Eu precisava entender por que te decepcionei tanto. A terapeuta me ajudou a perceber como Robert e eu toleramos o comportamento de Jéssica enquanto punimos você por ser responsável. Ensinamos a ela a receber e a você a dar. Isso não era amor. Era disfunção. Revi as imagens de segurança. Me ouvi dizendo que você não reagiria, rindo de ter te enganado. Tenho vergonha. Você merecia uma mãe que a protegesse, não uma que ajudasse a roubar de você. Não estou pedindo perdão. Estou apenas pedindo desculpas. Jéssica continua fazendo escolhas ruins, continua culpando todo mundo. Seu pai se recusa a enxergar a verdade. Mas eu a enxergo agora. A vovó fez bem em deixar a casa para você. Só você a mereceu. Li 3 vezes antes de responder: mãe, agradeço o pedido de desculpas. Fico feliz que você esteja recebendo ajuda. Preciso que você entenda que reconstruir a confiança levará tempo. Estou aberta à possibilidade de, eventualmente, ter contato limitado, mas com limites claros. Pai precisa se desculpar individualmente. Jéssica não será bem-vinda na minha vida até que assuma total responsabilidade. Esses termos não são negociáveis. Ela respondeu imediatamente: entendo. Respeitarei seus limites. 2 semanas depois, ela enviou um cheque administrativo de $2.500. 3 meses de terapia ajudaram a calcular quanto eu havia perdido em aluguel durante o período em que Jéssica ocupou o imóvel ilegalmente. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de reconhecimento. Sarah confirmou que a mãe estava falando sério sobre a terapia, chegando até a participar de um grupo de apoio para pais que haviam acobertado filhos tóxicos. Talvez algumas pontes possam ser reconstruídas. Mas desta vez, sou eu quem tem as plantas. Obrigada por me acompanharem nesta jornada de estabelecer limites e recuperar o respeito próprio. Se você se identificou com essa história, curta e inscreva-se para receber mais conteúdo sobre como lidar com dinâmicas familiares difíceis. Que limites você teve que impor a parentes que se acham no direito de tudo? Compartilhe sua história nos comentários. Eu leio todos os comentários e costumo responder. Lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo quando outros escolheram explorar. É necessário.